Olá, meus queridos, graça e paz. Hoje estamos mais um dia de leitura bíblica e eu creio que você está perseverando, não deixou nem sequer um dia de ler sua Bíblia. Antes de nós compartilharmos o dia 211, quero pedir que você compartilhe este vídeo, divulgue aí nas suas redes sociais, mande o link para outras pessoas através do seu WhatsApp e vamos pulverizar essa mensagem e motivar outras pessoas a estar também lendo a Bíblia em um ano. Vamos embora que o tempo não espera. Então, nesse capítulo de 2 Reis, nós vamos ler a história do rei chamado Jeú, que foi o responsável por eliminar Acabe e todos os seus descendentes. E como ele eliminou todos que cultuavam os deuses de Baal da época de Acabe, ele teve uma ideia, e uma ideia assim muito genial. Jeú, ele falou com algumas pessoas e aí disse assim: olha, Acabe, ele não soube cultuar os Baal, nem ele nem Jezebel, mas eu vou fazer um culto a Baal. Reúne todos agora os profetas de Baal em um só lugar que nós vamos oferecer um culto a Baal de excelência. Olha a ideia genial deste homem, enviado por Deus para destruir todos os altares de Baal. Então, estava ali, você vai ver agora no capítulo 10, que estavam todos reunidos. Ele manda chamar todos os adoradores de Baal, e quando eles estão dentro de um templo para adorar a Baal, ele manda aí os soldados entrarem dentro daquele templo e eliminar todos. E a ordem dele foi que nenhum ficasse vivo. Então, dentro desse capítulo 10, é essa leitura que nós vamos perceber onde eu preparou essa grande emboscada para destruir esses adoradores de Baal. Também nós vamos passar a ler hoje no livro de Miqueias, profeta Miqueias, no capítulo 1, onde também Miqueias vai receber uma direção de Deus para profetizar contra Jerusalém e a cidade de Samaria, porque Deus estava trazendo um julgamento sobre essas duas cidades. Por causa de que? Você já tem esse entendimento, porque está até aqui nessa leitura, que essas cidades, Israel, Jerusalém, Samaria, se movimentavam e vira e mexe, eles estavam pecando contra Deus, e sempre na adoração em outros deuses, adoração de Baal, adorações em imagens, e isso aí enfurecia o nosso Deus. E, mais uma vez, o profeta Miqueias, que é um dos profetas que Deus sempre levanta algum para falar com a cidade, para eles se arrependerem, e Miqueias está profetizando, está dizendo: olha, Jerusalém, olha Samaria, Deus está irado com vocês. Por isso ele está trazendo um julgamento. E sabe qual era o motivo que o Senhor estava julgando essas cidades? Pelas palavras do profeta Miqueias, era porque a prática em adorar outros deuses continuavam. E não era somente isso, mas com a prostituição naquele povo, eles também estavam arrecadando dinheiro. Então Deus estava muito irado com essas cidades. E aí levanta o profeta Miqueias para trazer esse aviso, esse alerta, até porque sempre Deus avisa antes para que haja o arrependimento. E às vezes não acontecia, mas essa é a intenção quando nós estamos lendo, é quando Deus se levanta através de um profeta para trazer um aviso a uma nação, a uma pessoa, a um rei. É dessa maneira que ele faz. Então, do verso 8 em diante, o profeta, ele faz o seu lamento e descreve a fúria do Senhor a partir de cada cidade. E ele encerra o capítulo dizendo assim: é um castigo, que Deus vai trazer por causa das suas iniquidades, por causa deles estarem adorando outros deuses. Aí ele traz um castigo e ele diz assim: por causa dos seus erros, por causa das suas falhas, por abandonarem a adoração ao Deus vivo, todo-poderoso, e adorarem a Deus de Baal, as estátuas. Então ele diz assim: os seus filhos serão levados para o exílio. Então ele estava dizendo assim: vai ter um preço por falhar e por deixar de adorar o nosso Deus. E para nós fecharmos a nossa leitura de hoje, nós vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até o 34, onde Paulo está falando com o povo de Coríntios sobre a ressurreição de Cristo, que foi por meio desse evangelho que todos foram salvos. Ele está relembrando que foi por essa fé, por eles receberem esta mensagem, que eles foram salvos, eles foram acrescentados no livro da vida, porque eles creram no seu coração. E talvez existisse uma dúvida ali no meio do povo de Coríntios a respeito da ressurreição dos mortos.
deve haver algum murmurio das pessoas estarem falando, isso não é verdade, a pregação de Paulo e de outros apóstolos, daqueles que tinham essa missão de pregar o evangelho, e eles já tinham crido, mas talvez, porque Paulo está escrevendo essa carta, porque houve alguma dúvida no coração deles, que Jesus poderia não ressuscitar aqueles que morressem com ele e que já tivessem o aceitado, como ele ressuscitou. Então Paulo estava fazendo essa lembrança, trazendo a lembrança deles novamente. Olha, lembre, Jesus, enviado por Deus, morreu por mim e por você, e ele ressuscitou dos mortos. E assim como ele ressuscitou, nós também, que o aceitamos como nosso Salvador, ressuscitaremos dos mortos também naquele grande dia. E ele estava relembrando o povo de Coríntios. Para fecharmos a leitura de hoje, nós vamos ler o versículo 20, que diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que já dormiram. Então ele foi o primeiro. Vamos dizer hoje, para nós fecharmos isso aqui, que ele foi o primeiro a experimentar morrer, e ele foi o primeiro a experimentar ressuscitar, para que ele abrisse o caminho para que eu e você também ressuscitássemos no dia da salvação, no dia da redenção, no dia que esse céu se abrir, para que Deus nos leve para a morada eterna. Então creia nisso também, meus queridos, creia nisso, não permita que nada roube a sua fé em Cristo Jesus, não permita que nada mude o seu foco, como Paulo estava preocupado com esse povo de Coríntios, que ouviram algo e aí estavam querendo desviar da fé. Creia nisso, meu querido. Hoje nós encerramos aqui a nossa leitura, e não esqueça, compartilhe este vídeo que vai edificar muitas vidas em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.